Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de leitura. Meu nome é Andréia e eu criei este canal para que nós possamos ler livros. E estamos lendo o livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados. A trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Se vocês encontrarem aí nas livrarias, né, ou mesmo quiser fazer pedido pela internet, super recomendo. Nós iremos ler o capítulo número 3, e eu vou disponibilizar na tela aqui, como a gente está fazendo, né, para a gente estar acompanhando. Né, para você que faz parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. E aí eu vou pedir para vocês que vocês curtam, compartilhem. Gente, tomando um cafezinho, que me deu uma saudade de Minas. Sabe cafezinho com rapadura? Vocês já tomaram cafezinho adoçado com rapadura? Gente, perfeito. Tá? Então vamos lá para mais um momento de leitura, né? Porque tem que ter um cafezinho. Mas nós iremos iniciar agora este momento, primeiramente invocando a Santíssima Trindade e pedindo a intercessão da Virgem Maria para a gente iniciar esse estudo. Como vocês sabem, o Clube do Livro foi criado justamente para que a gente possa ler livros e focada aos estudos. A busca pela verdade. E hoje a gente está vivendo um momento bem conturbado, em que muitas coisas vão saindo na mídia, principalmente uma mídia que quer distorcer a verdade e mostrar aquilo realmente que ela quer. E a gente também está vivendo isso na igreja. E já passar de muitos anos que nós estamos vivendo isso na igreja, a iniciar pelo protestantismo. Os protestantes, eles leem a Bíblia e cada um com a sua verdade. Não é verdade? Então, estamos vivendo tempos conturbados e que a gente precisa rezar muito pela igreja. Então, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Maria, né, Virgem Imaculada, antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe Amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Terceiro capítulo, Nossa Senhora de La Salette. Então nós vamos ver o que a Nossa Senhora de La Salette disse em suas aparições a Maximino e Melânia. O sucessor de São Pedro não era o único preocupado com a infiltração da Igreja Católica. Em 1846, a Santa Virgem Maria apareceu em uma visão a duas crianças em La Salette, França. 5 anos mais tarde, o Papa Pio IX formalmente aprovou a aparição de Nossa Senhora de La Salette e seus 2 segredos. As duas crianças eram
Maximin Girard, de 11 anos, e Melanie Calvat, de 14, que habitavam na cidade de La Salette, de 800 moradores, no sudoeste da França. Ao retornar da montanha, onde estiveram cuidando do gado do vizinho de Melanie, as duas crianças avistaram uma linda dama chorando amargamente no monte Sos-les-Basses. Ali, a Santa Virgem sentou-se, sem cerimônias, os cotovelos sobre os joelhos, chorando nas mãos. Vestia um grande véu composto de várias rosas, um vestido prateado, um avental dourado, sapatos brancos e um crucifixo dourado pendia de uma corrente ao seu pescoço. Rosas também estavam no chão aos seus pés. Enquanto chorava, ela falou às crianças em seu dialeto francês, occitano. A mensagem de Nossa Senhora de La Salette dizia respeito à reverência ao santo nome de Deus e ao descanso do trabalho no sábado. Ela as avisou acerca da iminente fome que abalou a Irlanda e a França em 1846 e 1847. Nossa Senhora, então, revelou um segredo a cada uma das duas crianças. Subiu a colina e desapareceu. O bispo local, Philibert de Brulart, de Grenoble, entrevistou as crianças e considerou sua história digna de crença. O cardeal Bonald, o arcebispo de Lyon, porém, permaneceu cético. Ele insistiu que as crianças revelassem seus respectivos segredos. Melanie concordou em fazer, somente se o texto do seu segredo fosse entregue diretamente ao Papa. Concordando com essa condição, o bispo de Grenoble envia 2 representantes a Roma, carregando os 2 segredos de Nossa Senhora, os quais eles apresentaram a Pio IX em 18 de julho de 1951. Maximino Girard se tornou seminarista, mas jamais alcançou a ordenação ao sacerdócio. Ele morreu antes de completar 40 anos, em 1º de março de 1875. Melanie Calvat se tornou freira, com 20 anos, assumindo o nome de Irmã Maria da Cruz, com as Irmãs da Providência, e então se transferiu para as Irmãs da Caridade. As palavras de Melanie se tornaram controversas, visto que, à época, algumas palavras estão cortadas, porque como é em PDF, né, pessoal, então a gente precisa prestar atenção. Visto que, à época, vigorava um acordo entre Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e os bispos da França. Ela revelou que a Santa Virgem Maria a alertava acerca de uma trama maçônica para derrubar a Igreja Católica na França. Ansiosa por remover essa história visionária da política francesa, a hierarquia autorizou a sua transferência para um convento carmelita inglês em 1855. Durante 5 anos na Inglaterra, ela falou de profecias e tá cortado aqui, pessoal. Mas o bispo inglês local a proibiu de falar. Então, ela retornou à França e entrou para um convento em Marsella. Após sua identidade ser descoberta, ela passou por alguns poucos conventos, antes de partir para Nápoles em 1867. Em Nápoles, ela escreveu seu segredo e uma regra para uma comunidade religiosa masculina, chamada Ordem dos Apóstolos dos Últimos Dias. E outra regra para as mulheres, chamada Ordem da Mãe de Deus. Melanie se encontrou em segredo com o Papa Leão XIII para debater essas ordens,
mas nada resolveu. Quando ela morreu em Nápoles, os moradores locais ficaram chocados ao saber que a visionária de La Salette habitara incógnita em seu seio. Pessoal, é engraçado perceber, né, como que é a perseguição. Vocês perceberam aqui que a vidente, a Melanie, ela ficou saltando de um lugar para outro. Ela foi para um convento, depois ela passou para outro, depois ela passou para outro, né? Isso porque naquele período não se acreditava no que ela estava descrevendo. Por quê? A verdade é muito dura. E quando ela falava justamente do que ia acontecer com a igreja, que a profecia de La Salette está voltada para a igreja, do que vai acontecer com a igreja, ela já estava descrevendo naquele período lá. As pessoas não acreditavam, né? Porque até então se parecia que estava tudo normal. E hoje muitas pessoas ainda não acreditam. Eu pasmo com determinadas pessoas céticas que não estão acreditando com o que está acontecendo dentro da igreja hoje. Estão achando normal. Continuando. Aí, como eu falei, né, como tá em PDF e foi escaneado, então as folhas dobram, aí acaba que o scanner vão cortando palavras. Pode ser que eu salte alguma, tá bom? Bom, Gal era segredo que Nossa Senhora de La Salette entregou a Melanie. Ela escreveu o segredo pela primeira vez em 1851. Ele foi selado e enviado ao Papa Pio IX. Essa palavra aqui ainda eu não consegui decifrar. Eu já li esse livro, né? Ele em PDF. Eu não consegui decifrar. Mas, se alguém tiver aí alguma noção, vamos lá, né? Podem colocar nos comentários. Continuando. Após isso, ele foi arquivado no Santo Ofício, em Roma. Melanie o escreveu uma segunda vez em 1873 e publicou essa segunda versão em 1879 no formato de uma brochura que fazia o imprimatur do bispo Salvatore Luigi Zola, da diocese de Lecce, Itália. O título dessa brochura é Aparição da Santa Virgem na Montanha de La Salette. A versão original de Melanie, de 1851, foi arquivada, perdida e esquecida desde o final dos anos de 1800. Em 1999, porém, ela foi redescoberta nos arquivos do Santo Ofício e publicada. Apenas a partir de 1999 fomos capazes de comparar as duas versões lado a lado. A versão arquivada de 1851 e a versão publicada de 1879 abordavam os mesmos temas: perseguição ao Papa, apostasia, a destruição de Paris e Marsella, o nascimento do anticristo a partir de uma freira e etc. Mas a versão de 1879 é muito mais longa e mais precisa, e contém detalhes que são encontrados na outra versão. Ou seja, ela escreveu uma coisa resumida inicialmente, e depois ela escreveu essa brochura, que eu creio que deve ser quase que um livro, com mais detalhes. O Santo Ofício censurou a versão de 1879 quase imediatamente após a sua publicação, porque ela predizia a futura apostasia de Roma. Em 1923, ela foi inserida no índice dos livros proibidos.
Muitas pessoas hoje acreditavam que a versão arquivada de 1851 é a versão pura, prístina e verdadeira, ao passo que a edição publicada de 1879 foi falsificada e sensacionalizada por Melanie em sua vida adulta. Mas por que iria Melanie corromper e falsamente expandir um segredo que recebera da Santa Virgem Maria? Aqueles que rejeitam a versão de 1879, com sua consideração de Roma como assento do anticristo, argumentam que Melanie ou enlouqueceu ou agiu com malícia para com a Igreja Católica, de forma a criar uma versão enfeitada de seu segredo. Entretanto, lemos que ela morreu humildemente, recebendo os sacramentos e professando a fé católica. Aqueles que a conheceram atestaram sua santidade e fidelidade. Até mesmo o Papa Pio X a admirava e sugeriu sua beatificação após a sua morte. Melanie não era insana e ela não dava falso testemunho a respeito das palavras da Mãe de Deus. Podemos concluir então que as versões de 1851 e 1879 são ambas igualmente verdadeiras e que uma não invalida a outra. Não mais do que os detalhes diferentes no Evangelho de São Mateus refutam a autenticidade e a verdade do Evangelho de São Marcos. A versão de 1851 afirma que o anticristo nascerá de uma freira. A versão de 1879 afirma que o anticristo nascerá de uma freira hebreia. Diferenças como esta não desqualificam a mais detalhada versão de 1879. Ademais, nós sabemos que a versão de 1851 foi escrita 2 vezes em 1851 e que o primeiro rascunho foi rejeitado e destruído. Alguma manipulação de fato ocorreu também em 1851. Nós também sabemos que, em 1851, quando a versão original foi aprovada e selada, a criança Melanie estava sofrendo intimidação de um cardeal, um bispo, inquisidores e teólogos. A versão de 1851, portanto, pode não ter sido a versão exaustiva, mas simplesmente a essência do segredo de Nossa Senhora para satisfazer o cardeal que a interrogava, Melanie. Além disso, a versão de 1879 tem uma seção entre parênteses, na qual Melanie faz um comentário. De acordo com a visão que tive no momento em que a própria Santa Virgem estava falando da ressurreição dos mortos, que Melanie recebeu uma visão à medida que a Virgem falava, é frequentemente negligenciado. Na opinião deste autor, a versão de 1879 incorpora tanto a mensagem quanto a visão, ao passo que a versão de 1851 contém uma trucada versão da mensagem. Eu acredito que ambas as versões são válidas. Ambas as versões estão incluídas no apêndice desse livro. E, deste modo, cito aqui as mais interessantes passagens da edição de 1879. Em primeiro lugar, Nossa Senhora condena os padres malignos da Igreja Católica. Vamos lá a mensagem. Os padres ministros do meu filho, os padres, por suas vidas perversas, por sua irreverência e sua impiedade na celebração dos santos mistérios, por seu amor ao dinheiro, seu amor de honras e prazeres, os padres têm se tornado latrinas de impureza. Sim, os padres estão pedindo vingança. A vingança está pendendo sobre suas cabeças. Ai dos padres e daqueles dedicados a Deus, os quais, por sua falta de fé e suas vidas perversas, estão crucificando meu filho novamente. Os pecados daqueles dedicados a Deus brandam ao céu e clamam por vingança.
e agora vingança está às portas deles. Pois não há quem traga misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas. Não há um sequer digno de oferecer um sacrifício imaculado ao Eterno por amor ao mundo. Nossa Senhora de La Salette, então, elogia o Papa Pio IX e condena Napoleão III. Que o vigário do meu filho, Papa Pio IX, jamais deixe Roma novamente após 1859. Que ele seja, porém, firme e nobre. Que ele lute com as armas da fé e do amor. Eu estarei ao seu lado. Que ele esteja alerta contra Napoleão. Ele é hipócrita e deseja fazer de si mesmo Papa e Imperador. Deus logo se afastará dele. Ele é o idealizador que sempre, buscando subir mais, cairá pela espada que desejava usar para forçar seu povo a exaltá-lo. Nossa Senhora chama 1864 o ano no qual Satanás e seus demônios serão libertos do inferno. Em 1864, marca a publicação do Programa de Erros, no qual o Papa Pio IX condena o liberalismo, o racionalismo e o socialismo. No ano de 1864, Lúcifer, junto com seus demônios, será liberto do inferno. Eles acabarão pouco a pouco com a fé, mesmo daqueles dedicados a Deus. Eles cegá-los-ão de uma maneira tal que, a menos que sejam abençoados com uma graça especial, essas pessoas assumirão o espírito desses anjos do inferno. Várias instituições religiosas perderão toda a fé e muitas almas. Todos os governos civis terão um e o mesmo plano, que será abolir e evitar todo o princípio religioso, dando lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritualismo e a vícios de todos os tipos. Nossa Senhora se volta para o fim do mundo e descreve o advento do anticristo sobre a terra. Será durante este tempo que o anticristo nascerá de uma freira hebreia, uma falsa virgem que se comunicará com a velha serpente, a mestra de impureza. Seu pai será B. No berço, ele proferirá blasfêmias, ele terá dentes. Em uma palavra, ele será o demônio encarnado. Ele gritará horrivelmente, fará maravilhas, alimentar-se-á de nada exceto impureza. Ele terá irmãos que, embora não sejam demônios encarnados, como ele, serão crianças do mal. À idade de 12, eles atrairão atenção a si mesmos pelas vitórias galantes que houverem obtido. Logo, eles conduzirão exércitos para auxiliados pelas legiões do inferno. As estações serão alteradas, a terra nada produzirá exceto malfrutos. As estrelas perderão seu movimento regular. A lua refletirá apenas um fraco brilho vermelho. A água e fogo trarão ao globo terrestre convulsões e terríveis terremotos, os quais abalarão montanhas, cidades, etc. Roma perderá a fé e tornar-se-á o assento do anticristo. A brochura de Melanie enfrentou muita resistência em Roma, presumidamente porque condenou com tal violência os padres perversos e afirmou: Roma perderá a fé e tornar-se-á o assento do anticristo. Em 1880, o Santo Ofício restringiu o livro, mas ele foi repetidamente reeditado na França e na Itália nos anos de 1900. Entretanto, o Papa Pio X parece ter dado à menina a sua aprovação, quando, após ler a biografia de Melanie, exclamou ao bispo de Altamura, La Nostra Santa, e propôs iniciar o procedimento para a sua beatificação.
A despeito da controvérsia em torno da sua publicação de 1879, Melanie Calvert confirmou a declaração do cardeal Manning, que afirmou: a apostasia da cidade de Roma e sua destruição pelo anticristo pode parecer tão nova para muitos cristãos, que eu penso que seria bom recitar o texto de teólogos da maior reputação. Primeiro, Malvenda, que escreve expressamente sobre o assunto, afirma, como sendo opinião de Ribeira, Gaspar, Melos, Viegas, Soares, Bellarmine e Bósios, que Roma deverá apostatar da fé, afastar o vigário de Cristo e retornar ao seu antigo paganismo. Gente, eu vou comentar aqui uma coisa aqui com vocês. Pra gente, a partir de amanhã, vocês sabem que amanhã já inicia o sínodo da Alemanha. E para vocês que estão, assim, que tem facilidade de acompanhar nas redes sociais, né? Mais uma vez eu tô aqui acompanhando o Bernardo Kirchner, porque ele fez questão de sair do Brasil e ir para Roma. Não há, entendeu, como não negar que realmente ali tem muita coisa errada. A partir de amanhã a gente precisa rezar muito. E nós já estamos vendo assim alguns conflitos na Alemanha. Os verdadeiros católicos, eles estão levantando realmente a bandeira da verdadeira doutrina da Igreja Católica, principalmente com relação à bênção dos casais homoafetivos de segunda união. E eu quero solicitar a todos vocês que fazem parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, vamos voltar o nosso olhar para Roma. A partir de amanhã, eu creio que não veremos coisas boas mesmo, não. Eu creio que já está realmente assim, as escamas dos nossos olhos. Para quem está em oração e quem está estudando, lê a Bíblia, como diz Jesus Cristo, que as palavras, nenhuma das palavras dele passará. O tempo vai passar, mas as palavras dele não vai passar. E aí nós precisamos rezar muito. Continuando. A guerra contra o vigário de Cristo e a apostasia de Roma apenas começou. E de acordo com Melanie, começou com a fúria satânica em 1864. Então nós encerramos aqui mais este capítulo. Eu quero também convidar vocês, para aqueles que querem realmente dedicar, né, aos estudos, à oração, porque nós precisamos entender e conhecer. Nós estamos todos buscando a verdade. E eu só consegui realmente enxergar depois que eu comecei realmente a parar mesmo, a parar tudo. Eu me afastei um tempo de algumas coisas até que estavam voltadas para a igreja, justamente para voltar aos estudos. E não tem como, depois de realmente verificar a história desses eventos que aconteceram realmente em 1864, né? Nós tivemos quase que um sequestro de um papa, ele ficou recluso, né, que é o chamado evento da Porta Pia. Nós tivemos a queda dos estados papais. E aí, assim, eu super recomendo vocês conhecerem um professor. Ele é formado em Direito
E ele realmente se dedicou aos estudos, ele foi para Roma, ele esteve na Itália, ele andou ali a Europa buscando justamente fontes primárias, porque igual tem uma coisa que o professor Olavo de Carvalho, ele falava que a gente, para buscar a verdade, a gente tem que ir nas fontes primárias, você tem que correr atrás. E ele fez isso, que é o Evandro Pontes. E para quem quiser realmente se aprofundar no que está acontecendo lá em Roma, tem umas aulas dele, que são 11 ao todo, se eu não me engano, 10 ou 11, que chama Vaticanismo. As aulas dele é aproximadamente 3 horas e pouquinho. Mas compensa você sentar e assistir. A gente está vivendo dias abreviados. Eu creio que está na hora da gente abrir mão de coisas do mundo e voltar os nossos olhos para a palavra. E a gente só vai conseguir se a gente realmente abdicar de muitas coisas. Abdicar de sair, afastar de algumas coisas, até de algumas ações que estão lá dentro da igreja, que estão consumindo o nosso tempo e que, se nós formos analisar, não vai trazer muito benefício. E aí a gente fica trabalhando, se envolve, e aí a gente pode cair na teia da aranha. E perder o caminho da porta estreita. Porque larga é a porta da perdição. Se naquela época que Jesus falava a porta ela larga, imagine hoje, em que a própria Igreja Católica prega com muita facilidade, muitos padres pregam muita facilidade a salvação. E eu tô vendo que não tem nada fácil. Para mim não tem nada fácil. É muito difícil. Dedicar um tempo à oração, parar para rezar, não é fácil. Parar para ler a Bíblia. Esse mês, o mês da Bíblia, né, foi nos indicado ler Efésios, inclusive foi até a minha irmã que me falou que eu não tinha visto, que eu estava voltada nos estudos, então eu não parei para olhar isso, mesmo porque até esse lance de mês da Bíblia, aí de setembro, mês da Bíblia, não me entra muito na minha cabeça não, porque eu creio que você tem que ler a Bíblia todos os dias, então eu acho que não tem que ter mês A, mês B, igual o Dia das Mães, não tem que ter um Dia das Mães. Dia das Mães é todo dia, eu vou ser mãe para sempre, até enquanto eu morrer, os meus filhos vai ter mãe. E se Deus o livre, meus filhos vierem a falecer primeiro que eu ainda sou mãe deles. Então eu não sei por que tem mãe, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? E colocaram isso. E na história foi Napoleão. É Napoleão que criou tudo isso daí. E aí hoje a gente tá voltado, e isso entrou para dentro da igreja, né? O mês tal, o mês de tal, o mês, entendeu? O mês para isso, né? E aquilo que a gente precisa se apegar, que são as verdadeiras devoções, veio se perdendo. Então, assim, né? Eu lendo lá esse mês, né? Foi proposto realmente ler a carta aos Efésios, e até minha irmã comentou comigo. E aí eu até terminei já de ler, né? Porque ela é pequena, são 6 capítulos só. Mas eu já tinha lido, porque quando eu abri a Bíblia que eu fui ver, eu toda marcada. Só que eu não sou igual protestante que tem que ficar decorando versículo, capítulo, ou tá escrito, né? Não vou fazer questão disso. Porque a gente precisa ler mesmo e voltar os olhos realmente para Cristo. E lá, né, Paulo fala, né, na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra homens de carne, e sim contra potestades e principados. Então a gente tem que pedir muito para o nosso anjo da guarda e rezar muito pela igreja. E fiquem atentos. A partir de amanhã que inicia o Sínodo da Alemanha. Rezemos pela igreja. E rezemos para que a gente consiga permanecer na verdadeira igreja. E seguir a verdadeira doutrina pregada por Jesus Cristo. Porque eles vão trazer uma porta larga e muitos vão cair. Muitos. E eu rezo para que nem eu abrace o que está por vir.
porque a gente pode tropeçar. Então vamos agradecer a Virgem Maria por mais este momento, invocando a Santíssima Trindade e o nosso anjo da guarda, para que ele nos guie, nos conduza realmente, né, na busca da verdade, que é a verdade encarnada, a verdade se encarnou, né, a palavra se fez carne, e essa palavra que se fez carne, que trouxe a verdade para nós, é Jesus Cristo, e nós precisamos realmente buscá-la, porque ele está batendo a nossa porta. E eu fico pensando no desespero da Virgem Maria nessas aparições, tanto de La Salete, de Lourdes, em Fátima, Garabandal, agora em Anguera. Ela está tentando nos avisar. Ela vem nos avisando há 400 anos. E nós precisamos realmente abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração e segurar no manto dela. Rosário, Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, estudar mais, né, buscar realmente nos aprofundar nessa crise que a gente está vivendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Angele Dei, quae custos mei, me tibi commisso pietate superna, illumina custodi regi guberna. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.